Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui no canal Desenvolvimento Profissional. Eu, Ana Paula, que formadora da IFAP, estou aqui com vocês hoje mais uma vez, né? Hoje voltando de férias aqui, por isso que vocês viram que essas duas outras semanas, nas quartas-feiras, a gente reprisou aí algumas formações. E hoje eu venho trazendo aí uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que são trazer as boas práticas da rede, né? E trazer pessoas que nos acompanham aqui nas formações e que estão sempre junto com a gente, né? Então, eu, a Thelma, Carol, a gente sempre está aí procurando as pessoas que estão interagindo com a gente, mandam as sugestões e trazem aí as boas práticas para a gente. Então, por que não trazer aqui para mostrar para todo mundo as boas práticas das ferramentas tecnológicas que a gente está trabalhando aí já há quase 2 anos com vocês, né? Então, como que isso está mudando lá na ponta, né? Como que isso está acontecendo e o que isso pode contribuir na vida dos demais, né? Que a gente sempre fala que a rede aprende com a rede e a gente aprende, às vezes, mais com os pares do que num tutorial ou sozinho, né? Então, é sempre legal. Por isso, hoje, para quem acompanha aqui essas formações, já viram que na formação a gente fez umas boas práticas lá no meio do ano. Eu trouxe a Juliana do Centro de Mídias e hoje trouxe, na verdade, um prazer estar aqui, né, com um amigo meu, né, que agora ele trabalha junto comigo, voltou a trabalhar junto comigo, porque antes foi meu vice-diretor, né? Chique, né? Chique, né? Chique. E hoje a gente tem até a nossa diretora aqui junto, Mais que a gente chique vai ainda. apresentar, né? Mas assim, o Russo, para quem não conhece, professor do Centro de Mídias, e agora como o Centro de Mídias e EFAP são juntas agora, então agora a gente voltou a trabalhar junto, né, Russo? Mais uma vez com o maior prazer, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, obrigado, boa tarde a todos os convidados, boa tarde a minha querida amiga Ana, que há muito tempo a gente não se via, depois não aqui... fala quanto tempo, que denota a imagem. Não, pouco tempo, assim, 15 tempo, anos mais ou menos. Não fala. Então, mas é um prazer imenso estar aqui, né, e até representando o Centro de Mídias, né. Que não, agora é FAP, né? Agora é FAP, agora né? Agora somos tudo Nós juntos. vamos falar assim de mídia, tá bom. Tá bom, vou até acostumar. Isso, tá bom. Mas é muito, é um prazer imenso estar aqui, porque costumo assistir de vez em quando dá tempo, você sabe disso. Eu também assisto você, né? E é legal que, assim, o Russo faz formação para aluno, né? Especificamente agora. E aí eu falei para ele, vamos agora para a formação de professores e de profissionais. Então, ele super aceitou. Então, isso que é legal, que a gente faz essa interação, porque não fica aquela coisa assim, só para aluno, só para professor, né? Porque a gente é uma rede e a gente aprende com todos e para todos, né, Russo? É verdade, é uma integração. E agora se integrou mesmo, né? Então vai Exatamente. ter essa relação, né? Ambos aí com os professores. Então, vocês vão ver bastante a minha carinha aí, né, nessas formações. Né? Que é bom, né? Não só de geografia, você ficou né? bastante entusiasmado, não ficou? Sim, mas agora não só de geografia, né? Porque você principalmente, você especificamente, que você como já foi gestor, né? Vice-diretor, então você também pode falar um pouquinho dessa área pedagógica e trabalhar com professores, né? Tive uma grande professora que está aqui presente, né? Que é uma honra. Né? Pois você quer apresentar? Apresenta, por favor, então. Apresentar a professora dirigente. Dirigente. Hoje, né? Maristela. Oi, Maristela, foi um prazer imenso receber você aqui, né? Agora você dá o resto, porque a Maristela, na verdade, ela é dirigente lá de Taquaritinga e ela foi, como o Russo disse e eu também, né? Ela foi nossa diretora aqui em São Paulo. Então, quando ela ingressou aqui como diretora, ela escolheu uma escola que calhou de estarmos nós dois lá na escola, Teve né, a felicidade de escolher essa escola, dizer assim, né? Dizer assim, ela é uma das pessoas que pode dizer se a gente é bom ou mau profissional, né? Tem certas coisas que é melhor não falar, né? Maristela, boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa formação. Então, só para mostrar para vocês, para falar para vocês, antes de eu passar a palavra para Maristela, a ideia, gente, é que a gente vai apresentar as boas práticas, então a gente tem uma série de profissionais aqui que eu vou apresentando para vocês ao decorrer, tá? Então a gente tem uma série de profissionais que vão trazer as boas práticas deles relacionadas à tecnologia na diretoria, ou na escola, ou na comunidade, enfim, tudo relacionado aqui à educação e o uso das ferramentas, trazendo essas formações que a gente fez, como que estão sendo usadas lá na ponta, tá? E o chat vai ficar aberto o tempo inteiro para vocês, então se tiverem dúvidas, eu, o Russo, a Thelma, a Carol, a gente tá aqui olhando o chat, monitorando, a gente para eles, a gente pergunta, se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade, tá? A ideia hoje é a gente compartilhar com vocês e vocês interagirem bastante. Maristela, bem-vinda! Boa tarde, Ana. Boa tarde, Russo. Boa tarde aos colegas que hoje aqui compartilham suas práticas conosco.
Boa tarde aos que nos assistem. E que delícia ouvir vocês dois, né? Morri de saudade agora. Tempo bom. Claro que com certeza eram excelentes profissionais e continuam. E eu tenho muita saudade desse tempo. Mas hoje, na verdade, eu vim aqui a convite de vocês para compartilhar um pouquinho das práticas no uso da tecnologia na diretoria de ensino de Taquaritinga, na qual eu sou dirigente. E nós passamos por vários momentos na diretoria e passamos da alfabetização digital até o letramento digital ao longo de 2, 3 anos, e talvez demorasse muito mais, a pandemia acelerou um pouquinho, né? E nós sempre tivemos muita preocupação em utilizar a tecnologia na diretoria, mas começamos de uma forma muito tímida. Lá em 2018, começamos quantificando o uso da tecnologia nas escolas em metas no plano de ação da diretoria de ensino, combinada com os diretores. E nós íamos mensurando isso mês a mês e acompanhando as escolas. Foi um trabalho um tanto árduo, devagar, né? Um trabalho que foi sendo construído ao longo do tempo, mas com muita calma. Só realmente mais em 2020 que nós avançamos nisso. Lá em 2019, nós começamos aí na prática mesmo, quando nós convidamos um professor da FATEC aqui de Taquaritinga, que voluntariamente esteve na diretoria nos ensinando a trabalhar com Arduino. O professor e os nossos professores também voluntários participando deste curso. Então, o Arduino era um pouco novo para a rede, né? Mas nós queríamos aprender e ele nos deu uma aula. E, a partir daí, ele contagiou os nossos professores que foram contagiando os alunos nas escolas devagarzinho. Mas foram, passo a passo. Mas o tabu ainda existia na maioria das escolas, né? Um receio do uso da tecnologia, talvez um pouco por falta de formação, talvez um pouquinho pelo certo até um comodismo, né? Mas a pandemia chegou. E aí, com a chegada da pandemia, né, nós tivemos que nos adequar. E aí, com o apoio da SEDUC, que criou o Centro de Mídias, né, que foi muito importante, e nós também não medimos esforços aqui para acompanhar tudo isso, muito preocupada, muito preocupados, na verdade, todos nós em equipe, em chegar até os nossos alunos e os nossos professores. E aqui nós tínhamos um lema: nenhum a menos. E nenhum a menos professor, nenhum a menos aluno. E aí nós estamos criando estratégias, utilizando ferramentas para chegar até eles. E começamos com as lives. Não só nós, como as nossas escolas também. Nós, aqui na diretoria, fizemos ao longo do ano de 2020, 2021, mais de 20 lives. Os assuntos mais variados. A primeira delas foi o nosso querido Marcão, que nos presenteou com a sua presença, numa presença virtual numa live, né? E foi maravilhoso. Depois nós falamos sobre vários assuntos, ensino integral, alfabetização, ERER, MMR, com os grêmios, comunicação assertiva. E chegamos a algumas lives, nós tivemos 4.000 pessoas. Nosso alcance chegou a 4.000 pessoas. Isso foi sendo ampliado porque nós fazíamos as lives utilizando outra plataforma e transmitíamos pelo Facebook. E aí, uma forma também de otimizar as nossas redes sociais. Né? A diretoria tem várias redes sociais que, nesse momento, elas se tornaram muito importantes para nós chegarmos a todos que nós precisávamos chegar, aos nossos estudantes e aos nossos professores. E aí a gente tem canais no YouTube de anos iniciais, canais em geral, né, das disciplinas. Temos canais no Spotify também, com muitos podcasts. Nós nos utilizamos de muitos podcasts no ano de 2020, principalmente trabalhando com questões no sentido de ajudar os professores, de informar os professores, cuidar um pouquinho, acolher as nossas equipes preocupadas também com a saúde mental. Aí nós também temos Instagram, fazemos postagens direto, né, em stories, e-mails, blogs.
onde a gente divulga materiais pedagógicos, videoaulas, planos de aula, livros, dicas, tutoriais e muitos elementos que colaboram com os docentes na prática pedagógica. Eu e o Núcleo Pedagógico, a gente criou um avatar, né, para nós nos aproximarmos ainda mais das unidades escolares. Também utilizamos vídeos de acolhimento sendo um canal de comunicação muito importante para chegar novamente até as nossas equipes e acolher em momentos, às vezes, até meio difíceis. Então, eu acabava me utilizando, fazendo alguns vídeos que eram disparados para a rede. Fizemos muitos tutoriais, né? Formações e utilização de tutoriais. Utilizamos os que a SEDUC nos encaminhava, claro, mas criamos muitos aqui na diretoria, observando a necessidade das nossas equipes, dos nossos professores e até dos nossos alunos, né? Então, nos utilizamos de ferramentas de armazenamento, os drives, fizemos formação sobre o uso de drives, sobre uma melhor utilização do Google, de sites, Padlet. Aqui na diretoria todos os PCMTs têm seu Padlet e vão alimentando isso de acordo com os programas que eles mesmos coordenam, e isso é em tempo real, né, para que todo mundo tenha acesso. Nós acreditamos muito nisso, né, que a informação tem que chegar em tempo real. E também canais de criação, captação de dados, formulários, gamificação, plataformas de streaming. Estamos utilizando de muitos canais. E com tudo isso, né, nós tivemos muitas práticas que mereceram destaque. Nossos professores, nossos alunos. Durante o Movimento Inova e a 7ª FECESP, lá em 2020, na categoria de Ciências Humanas, Júnior, nós tivemos um projeto premiado, que se chamava Interrompidos pela Pandemia, um olhar sobre a educação através da pesquisação, envolvendo 2 alunas e o professor Wesley, de uma escola nossa, que se chama Aníbal do Prado Silva. Também tivemos um resultado muito importante, muito recente, numa escola nossa, né, Iracema, que foi premiada e conquistou medalha de ouro e de prata na Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Então, na categoria que eles conquistaram, né, supervisionados por 2 professoras, iniciativa delas, né, Caroline e Gislaine, a equipe Estrela ganhou uma medalha de ouro e eles ficaram entre as 10 melhores equipes de todo o Brasil. Já a equipe Sol também teve um resultado interessante e conquistou a medalha de prata. E, em meio a tudo isso, as nossas escolas foram trabalhando com a tecnologia, utilizando metodologias inovadoras, robótica com sucata, mão na massa com a construção de robôs escova, circuitos de montagem de artefatos de robótica, entregando conceitos de ciências ou de objetos automatizados. Essa semana também um professor nos trouxe um robô de papelão com controle remoto, muito interessante. Criamos também aí com o professor Francis Marius, para o ATEC, de uma escola também, da nossa jurisdição, um ambiente virtual de aprendizagem via Google Sites, muito interessante, foi muito bem-vindo, visto pelos alunos e pelos professores e pela comunidade em geral para a divulgação de tudo que a escola tinha, inclusive a biblioteca virtual. E também, não podia ser diferente, né? Nós criamos aqui na diretoria um estúdio para fazer nossas lives, para que sempre que quiséssemos, estivéssemos prontos. E aí acabamos fazendo trabalhos muito legais e até deslocamos um pouquinho do nosso estúdio ultimamente para um outro projeto de uma professora, onde nós fizemos a filmagem de um artista ensinando em tempo real a pintar mesmo os alunos. Inicialmente era da educação especial e passou a ser um projeto para toda a diretoria. E estamos organizando a nossa sala maker também para chegar, para se aproximar dos nossos professores, para que a gente possa trabalhar junto com eles, mão na massa. Então, essas são um pouquinho das nossas práticas, né, que eu estou trazendo. Não tem nada de muito diferente, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas inovações,
muita gente empolgada, muitas equipes sempre com vontade de fazer diferente. Nossa diretoria é assim, todas as nossas equipes gostam de fazer diferente. Então, nós temos muitas coisas legais acontecendo nas nossas escolas. Então, esse é um pouquinho do que nós fazemos por aqui, né? E eu fico à disposição, agradeço muito o convite, Ana, Russo, agradeço demais, tenho muita saudade de vocês. E fico à disposição para o que vocês quiserem, para qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Muito obrigada. Ô Maristela, você citou aí uma formação que o Marcos fez com vocês lá no começo da pandemia. Eu participei dessa formação que, na verdade, no começo, todas as formações, como era tudo novo, né, e a gente ia começar esse esquema de formações, o Marcos pedia sempre para eu acompanhar ele, porque se tivesse alguma coisa que tivesse que a gente fazer formação ou alguma coisa conjunta, então eu participei dessa formação e é legal essas formações que vocês fizeram, de algumas eu participei assistindo, né, que vocês engajavam muito, né, vocês traziam aí coisas que são importantes, temáticas importantes, né, para trabalhar aí com os professores e trazer essa temática nesse momento tão difícil, né, e é aquilo que a gente sempre fala, né, a tecnologia a gente sempre teve acesso, né, mas agora a gente precisa repensar da forma como a gente utiliza, né, e aí eu lembro que quando vocês falaram dessa questão lá com o Marcos, foi exatamente nesse ponto, né, de que nós temos o centro de mídias está aí, mas de que forma que a gente vai utilizar junto com o Classroom, junto com as outras ferramentas, e de que forma que o professor, o PCNP, o dirigente, cada um tem o seu papel, né, que naquele momento, como neste momento também, né, eles não, todos têm que se unir e todos têm que descobrir o seu papel dentro da educação, né, na verdade é uma releitura que nós estamos fazendo da nossa função dentro da educação, né? Então eu achei super interessante a sua fala e essas colocações que você sempre coloca, porque você é uma pessoa, aí eu vou puxar a sardinha, né, Maristela, porque eu já te conheço, o Russo pode ajudar. A Maristela sempre foi uma pessoa que engajou, né? E ela sempre trazia a gente, falava assim, não, vocês têm que fazer isso, e ela nunca foi daquelas pessoas assim que falava assim, não dá para fazer. Né? Ela sempre falava assim, vocês querem fazer, então de que forma que nós vamos fazer, né? Então isso que é importante, porque tiveram alguns secretários, algumas pessoas que passaram já na secretaria, e a gente sempre se questiona assim, tem muitos professores que têm boa vontade, boas práticas, boa vontade, digamos assim, né? Mas muitas vezes a gente é tolhido, né? Assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer assim. E aí, quando a gente se depara com um gestor, quando a gente tem um gestor ali que acredita no potencial e possibilita, isso facilita demais, né? E eu acho que na diretoria de vocês, pelo que eu conversei também com o Francismar, e eu vejo lá as postagens que ele coloca e de algumas outras pessoas aí da diretoria de vocês, eu vejo que isso acontece naturalmente. E acho que isso é um mérito seu, Maristela, né? E traz e reflete também nos supervisores, reflete também nos professores coordenadores, reflete toda a equipe, né, Russo? É verdade, até porque quando a Maristela escolheu a escola, a gente sabia que era provisório, né? Porque vinha do interior, né, Mário? E a gente sabia, mesmo assim, em nenhum momento ela transpareceu isso. Né? Para ela, né, mostrando para nós, dava a impressão que o que ela fazia lá era assim, era para dar uma continuidade do trabalho que ela ficaria, e se ela não ficasse, né, que quem viria faria lá um trabalho bem feito, e sempre aquela liberdade, né, aquela situação de tantos professores, como eu na época, vice-diretor, e os próprios coordenadores, trabalhavam, né, aquela coisa, né, legal de se trabalhar junto. Então a Maristela sempre teve esse lado, ela está de parabéns, muito, muito legal essas várias atividades que vocês fizeram, né? Aí eu queria até te fazer uma pergunta, Mari. A pandemia, ela acelerou esse processo? Vocês já deviam estar vindo com alguns processos tecnológicos. A gente sabe da dificuldade, você até comentou de um tabu que se tem, né? Porque a gente sabe, né, que a tecnologia, ela veio depois aqui na educação. Eu lembro que quando eu comecei em 1995 na escola pública, o computador estava aparecendo nas escolas. Então, para todo mundo era uma novidade. E esse processo foi lento, né? Mas com a pandemia, parece que muitos, né, tiveram que acabar acelerando esse processo. Foi o que aconteceu aí também?
Foi o que aconteceu, Gus, foi sim. Todas essas práticas que eu relatei, né, começando pelo professor de Arduino, tudo isso aconteceu praticamente após a pandemia, durante, né, esse período de 2020 até agora. Então, todas essas ações, essas práticas foram nessa época. Então, é o que eu disse no início, né, nós mudamos o nosso momento, nós superamos a alfabetização tecnológica e hoje a gente está no letramento tecnológico, na verdade. Hoje houve um avanço muito interessante, muitos professores que se recusavam a utilizar qualquer ferramenta, passaram a utilizar desde celular, transmitir suas aulas pelo celular, utilizar aplicativos. Então, a gente percebe um avanço muito grande, até nos que relutavam anteriormente, eles passaram e começaram a gostar disso. Lógico que com um pouco de receio, mas foram ampliando, foram se superando. E nós chegamos aqui, graças a Deus, né? E essas lives, o objetivo delas era esse, né? Estimular, acolher, estar próximos, né? E aí, quando o Marcão realmente aceitou o nosso convite para a nossa primeira live, e essa teve o alcance de mais de 4.000 pessoas. Então, para nós foi muito interessante, nós estávamos começando, era uma iniciativa mesmo, né? E a gente teve um sucesso tão legal, né? Claro que a pessoa fez toda a diferença, né? Mas para a gente foi um estímulo muito grande. E aí fomos, e sempre digo para a minha equipe, e estou aqui com os meus meninos aqui da tecnologia, né? Na PCNP, e o NIF, o pessoal do NIF também, que estão sempre me apoiando, estou sempre conversando com eles, pedindo que eles inovem, e às vezes não precisa nem pedir, às vezes eu vou perguntar, ou dizer assim, eu estou pensando nisso, eles já vêm com o que eles estão fazendo, e às vezes geralmente é na mesma linha de pensamento. Porque é importante, nós precisamos preparar os alunos do século XXI, nós precisamos mudar muitas práticas, mudar muitas coisas. A gente começou, né, com todos esses recursos que nós temos recebido da SEDUC, importantíssimas escolas, os diretores estão muito felizes com tudo isso. É uma inovação mesmo do parque tecnológico das diretorias e das escolas, né? Porque quando nós começamos lá atrás, nós tínhamos essa limitação, nós não tínhamos equipamentos necessários também para envolver todos. Nós tínhamos essa dificuldade também por isso. E também o que tínhamos, às vezes, era obsoleto, insuficiente, isso foi difícil. Mas aí, com a pandemia, um novo olhar para a tecnologia, um olhar que, se não fosse a pandemia, nós demoraríamos pelo menos uns 10 anos para chegar onde nós chegamos, né? E todo esse apoio que nós tivemos, e recursos, inclusive, né, para nós podermos continuar um trabalho legal com a tecnologia. A gente tem feito várias iniciativas aqui na diretoria envolvendo a tecnologia, eu só citei algumas, mas os nossos ProTechs, principalmente, estão fazendo um trabalho muito importante, muito interessante, muito diferente também. Eu vou acompanhando pelas redes sociais, né? Eles me mostram, às vezes me chamam para mostrar, e eu fico muito feliz com isso. Quando alguém me chama e diz assim, olha, professora Maristela, eu fiz isso, olha o que eu fiz, olha o meu trabalho, né? E eu fico muito feliz, porque eu percebo que a gente está no caminho certo e que nós precisamos continuar trilhando esse caminho e utilizando a tecnologia, porque não podemos mais retroceder, ao contrário, para frente que anda. Então, olho sempre dessa forma mesmo, né? E sempre tudo que eu faço eu ponho muito amor mesmo. E o Firmino foi uma paixão para mim, né? Foi uma novidade, uma paixão. Então, por isso, onde eu estou, eu estou. Então, eu tenho que fazer o meu melhor para deixar uma boa marca. Então, fico muito feliz que vocês tenham essa impressão de mim, né? Deu certo. Que bom. Muito obrigada aos dois. Com certeza, Maristela. A gente que agradece. E para o pessoal aí que quer conhecer um pouquinho mais do que acontece na DE de Taquaritinga, a Thelma colocou aqui no chat para vocês o endereço da DE de Taquaritinga para vocês acessarem, tá? Que é detaquaritinga.educação.sp.gov.br. Então, quem quiser, só acessar lá, tem algumas informações. E também acredito não, eu vou dizer já, Maristela, porque a Maristela é uma pessoa super aberta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem compartilhar, ou quiserem alguma informação, mandem lá e a Maristela ou ela responde vocês, ou ela encaminha vocês
para ter essas informações, tá? Inclusive do Padlet que ela falou, a gente vai colocar aqui para vocês as informações no chat, tá bom, gente? E aí, aproveitando que a Maristela falou do Marcos, ô Maristela, você sabe que eu estou... Essas formações que a gente faz de ferramentas, né? Como eu disse que eu comecei a fazer algumas coisas com o Marcos lá atrás, é uma parceria da EFAP com a Citem, né? Então, desde o começo a gente está fazendo essas formações. O ano passado o Marcos conseguiu apresentar, né? Participar um pouquinho mais. Esse ano, acho que ele participou acho que de uma só. Então, para a gente finalizar como final de ano, para a gente... Eu já vou dar um spoiler, né? Nossa última formação, o Marcos estará aqui comigo, né? Vamos ver, né, gente? Porque ele promete, você não sabe. Eu passo cada apuro com o Marcos aqui, com o celular. Mas ele prometeu, então, dia 15, gente, anotem aí, dia 15 o Marcos vai estar aqui. E a gente vai ter outras pessoas aqui também super legais aí pra gente fazer um grande final pra vocês, que acho que nós, como servidores e trabalhadores, a gente merece coisas boas, né? Que a gente tenta trazer aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro próximo. Posso chamar o próximo? Fica à vontade. Então eu vou chamar mais um da nossa geração Antônio Firmino de Proença, né? Que é o Márcio. O Márcio Fernandes, ele é professor, hoje, né? Ele foi professor com a gente lá, ele era professor de história, era seu companheiro lá, né? Porque você é de geografia, né? Ele dava aula comigo no noturno. E aí, ele é professor, hoje ele é professor, ele é PCA e professor de história na Escola Estadual Princesa Isabel da Centro-Sul, tá? Márcio, bem-vindo, boa tarde. Vamos lá, suas práticas aí dentro do Princesa Isabel. Aproveitar, mandar um beijo para minha dirigente, que também me mandou mensagem aqui, a Marisabel. Obrigada, viu, Marisabel, por você possibilitar aí também o Márcio estar aqui com a gente, tá bom? Márcio, Olá. sua. Oi. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu fico muito agraciado de estar participando dessa formação, né? E poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, tá? Nosso trabalho começou a partir da pandemia, né? Ano passado, 2020, recebemos do sistema, né? Olha, vamos ter que ficar em casa, e agora? Aqui é uma escola integral. Sendo uma escola integral, é todo um trabalho, né? Nós temos, era em média 360 alunos, 350, 360, que já estava habituado, né? Fevereiro, março ali, então um mês e meio de trabalho, a escola já tem uma didática, né? Formadora, né? E os combinados de prática. E agora? O que fazer para não perder essa conjunção que já foi feita, né? Essa união com os alunos, tá? Então, a nossa coordenação, né? Nossa coordenação com a nossa direção, Luciana, a dona Luciana, o Raul e o nosso coordenador geral, o Rogério, pensaram em fazer um site, rapidamente, ali, finalzinho de março, para agregar as nossas atividades. Tudo que será feito em aula seria feito por um site, tá? E no site havia a possibilidade de os alunos acessar via Google, né? A plataforma Google e o formulário Formas, né? E aí foi tudo novo para todo mundo, né? Que pegou todo mundo de surpresa. A gente ficou pensando em agora o que fazer. E aí o nosso coordenador, né, que ele entende bastante essa questão tecnológica, né, pensou, ele falou, olha, tem uma forma, é usar o formulário Google. Semanalmente, vocês, professores, colocam as atividades, tá? E aí, mais uma coisa que era a escola integral, a tutoria, né? Então, cada tutor iria acompanhar os seus alunos, né, seus tutorandos, e orientá-los como acessar, né, e como postar as atividades. Então, a gente pensou de fazer uma coisa bem simples, com o conteúdo da semana, né, dentro do currículo paulista, né, para não perder. E, semanalmente, era postado as atividades, né, os alunos começaram a acessar, né, e aí gerava o link, né, que era a plataforma Excel, né, de respostas, né, com a série do aluno, o tutor, o e-mail, caso, né, quem tivesse, né? E as respostas. Ok. E aí, semanalmente, o nosso vice-diretor, que era um trabalho de formiguinha, recebia essas respostas, né? Acompanhava quem fez a entrega e mandava para os seus, né, para os tutores, acompanhar com seus alunos, né? Os professores tinham o papel de verificar as respostas, né? Analisar o conteúdo e fazer a devolutiva na próxima semana, né? Então, foi um trabalho de formiguinha, que, assim, conseguimos reunir os alunos, não foi todo mundo, assim, que conseguiu acessar logo de cara, né? Teve um tempo. Por quê? A questão da tecnologia, né?
infelizmente, muitos não tinham acesso à tecnologia, tá? E a gente fez um trabalho de formiguinha, tá? Para conseguir agregar esses alunos, tá? Aqueles alunos que não tiveram, que não tinham acesso até então, foi feita aquela prática de produzir a mesma atividade, né, que era postada no site, manual. Então a gente fazia uma atividade em PDF, né, reduzia em PDF, fazia a impressão e os alunos, né, no caso, ou a família retirava aqui na escola, né, no dia e horário marcado. Tá? Era também uma questão de pandemia, então não poderia ter o vai e vem de pessoas, né? Enfim. Além disso, a gente conseguiu também agregar vídeos, né, dentro dessa plataforma, né, do Google Forms, né? O acesso ao professor, no caso, o professor tutor, cada aluno conseguiria falar com o seu tutor via a plataforma Google, né? Atender a família via o site da escola, né? Tirar dúvidas, né? Recados importantes, né? E assim foi passando o tempo, né? Então, nós se reunimos via os meios de comunicação normal, via chamada de vídeo, né? Com os professores, fazíamos as nossas reuniões semanais, reunião de gestão, né? Tínhamos os apontamentos do que deu certo, do que não deu certo, né? Na semana, né? Ou quinzenalmente, né? Apontamos e tentávamos melhorar, né? A partir da próxima atividade, tá? Aí, bimestre, viemos ao fim do ano, né? Fizemos a apresentação da atividade, tá? Outra coisa que da escola integral, que também agora tem nas escolas regulares, era as eletivas, né? E a gente também tinha que cumprir as eletivas. Então, nós fizemos uma eletiva totalmente online, né? E fizemos até a culminância, que é a apresentação final dessas atividades online, com as entregas dos alunos também. Ele já tinha escolhido a sua eletiva, ele acessava a pasta, né, da sua eletiva e, naquela semana, ele respondia, né, as atividades, fazia a leitura necessária, né, tirava as dúvidas com os professores responsáveis, né, e era feita depois uma devolutiva. E aí nós fizemos também a culminância da seletiva, tudo virtual, né? Fizemos o chamamento da comunidade, né? Da diretoria, né? A maioria das escolas daqui da região que são PEIs, né? Fizeram dessa mesma forma, tá? E foi agregado todo esse trabalho, tá? Passado-se o ano, né? Viramos para 2021, novamente aí de pandemia, né? Um trabalho remoto, né? Com o auxílio também do Centro de Mídias, né? A gente também tinha que dar um respaldo ao trabalho feito já pelo site. Então, não se podia se perder tudo aquilo que foi construído durante o ano de 2020, né? Então, a gente agregou o Centro de Mídias e o site da escola, né? Então, o aluno, até o começo do ano, né? Nós voltamos às aulas presenciais realmente em agosto, né? E tínhamos o rodízio antes disso, né? Junho, né? Para atender aquela demanda de alunos que não conseguia acessar, não tinha acesso. Então, o Estado, né, autorizou essa vinda desses alunos, né, dentro do rodízio. Então, dividimos as salas, né, em dias, né, e horários para poder atender essa demanda. Então, os alunos também vinham na escola, acessavam na sala de informática o site da escola e as atividades semanais, né? E também ele conseguiu acessar até coisas que ele não tinha feito anteriormente, né? Ficava lá registrado, tá? Os professores depois computavam essas entregas, fazendo a leitura, né? Fazendo as correções, né? Para somar numa média X, né? Para o conselho de classe ter a média final do aluno, né? Durante esse período de trabalho remoto. Bom, então foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho muito bonito, né? Foi um legado feito, né? Está ainda, o site está no ar, tá? Depois quem quiser depois acessar e ver o que foi feito, né? Está lá. E a comunidade agradeceu muito, porque foi um trabalho muito sofrido para todo mundo, né? Nós tivemos muitas perdas, né? Familiares, pessoais, de alunos. A gente tentou agregar a todos, né? Orientar, né? E assim foi, está indo, né? Aí tivemos a volta, né, no trabalho presencial, em forma de rodízio, né? E a forma da tecnologia, querendo ou não, o uso do celular, né, conceitos de mídias, né? A internet patrocinada também agraciou, né, os alunos ao acesso, né? E os alunos em rodízio estavam vindo para a escola e, quando não, acessava o centro de mídias também para poder fazer as tarefas do centro de mídias, né?
Então, foi essa a nossa história construída, né, de bastante sucesso aqui na nossa região, né, bastante acesso, nós tínhamos um acesso semanalmente de bastantes alunos, né, nós tínhamos um resultado final, né, que era apontado nas nossas reuniões, né, fazíamos os acertos necessários, né, e tentamos atender aí de 100%, atendemos aí uma média de 85% da nossa comunidade escolar, né. Então, para nós, isso serviu de uma prática, né, de trabalho muito boa, né? Serviu também para tirar aquela situação, né, do professor tentar se expor, né? Porque tecnologia tem um segredo, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Acho que todo mundo pode agora acessar e criar coisas, né? Tem várias plataformas que ajudam o professor a melhorar as suas aulas, a sua atuação na sala de aula, né? Facilita bastante, né? E outra coisa, a tecnologia, como falamos em tecnologia, não é só o uso da internet, né? Tem coisas que dá para se fazer sem uso da internet, usando o celular, o computador, né? Criando jogos até online, né? Pedagógicos, né? Acessíveis para todos. E é um aprendizado. Cada dia que passa, nós estamos aprendendo mais, né? Compartilhamos mais coisas, ficamos mais unidos, né? Agregou-se a união entre os professores, tá? E foi aí o trabalho. Acho que eu tentei resumir ao máximo, porque tem muita coisa, né, nas entrelinhas, né, que eu acabei não falando para vocês. Tá? Mas, desde já, eu agradeço essa participação. Ô, Márcio. Essa formação. Oi. A professora Elise colocou aqui que foi uma ótima ideia do site, né? Ela tá dando aqui uma devolutiva aqui no chat. E a gente colocou aqui, a Thelma colocou aqui o site da EE Princesa Isabel, para quem quiser acessar e ver o que o Márcio está falando, que eles fizeram essa integração via site, tá? E aí, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta, porque você fala na sua fala é muito presente a questão do aluno, mas você como PCA, como que aconteceu aí dentro da escola essa questão tecnológica com os professores? Foi uma coisa assim que foi fácil, não foi? Porque você citou, assim como muitos que participaram aqui, a gente vê que o problema maior era ter acesso, né? Ter um computador, ter internet, os alunos especificamente, os professores também, a gente tem alguns relatos disso. Mas você efetivamente aí, qual foi a resistência, né? O problema que vocês tiveram aí com relação a essa parte tecnológica com os professores? Então, Ana, assim, do ano passado, como foi tudo corrido, tudo novo, a gente tentou fazer o máximo possível para ficar fácil para todo mundo. Sim, muitos professores tiveram dificuldade de ter acesso e também executar, né, o Google Forms, né, porque foi um trabalho de formiguinha. Então, por exemplo, eu como professor coordenador de área, tinha a minha equipe. Então, a gente fazia reuniões especiais para poder atender essa demanda dos professores que não estavam conseguindo. Então, a gente sempre fazia junto, né? Quando o professor já pegava a prática, aí ele começava a postar sozinho, né? Ou então ele tinha uma ideia, ele compartilhava essa ideia comigo, até com outro PCA, ou até com o nosso coordenador geral, e eles faziam a devolutiva, né? Colocavam no ar, tá? Também essa questão da internet. Por incrível que pareça, muitos professores têm acesso à internet, mas em alguns locais a internet não dava suporte, né? Então, os professores às vezes não conseguiam, nem ele mesmo, acessar e produzir seu trabalho. Então, também era um trabalho compartilhado. Ele dava uma ideia e um outro colega executava, né? Acessava o site e jogava lá no Drive, né? Que era o acesso pelos alunos era um Drive, né? Então, por exemplo, os sextos anos tinham lá, né? Sexto A, B e C. Então, ele acessava o Drive semanalmente. Tinha as datas, né? Semanal. Ele acessava e executava a sua tarefa. E assim, por cada série, aqui que nós somos fundidores, né? Do sexto ao nono ano, tá? E foi isso, sim. Depois, os professores começaram a buscar, né, auxílio, né? Pegávamos em empréstimo alguns computadores que tínhamos aqui, né, para poder suprir essa necessidade. Depois, os professores começaram a adquirir computadores, né? E aí veio aquele plano o computador do professor, né? Que aí muitos também já compraram novos, né? Aqui na escola, essa questão da acessibilidade, os alunos, nós tínhamos uma parceria que os alunos também recebemos aqui, em média, em doação, né, de uma parceria, recebemos aí 20 tablets, né, pequenos, né, e vimos aqueles alunos que tinham mais necessidades, né, e atendemos esses alunos via o tutor, né, e a família, um compromisso com a família,
né, que ele iria receber esse tablet de empréstimo, mas ele teria que acessar, né, as atividades. Então, foi um trabalho complexo, né? E rendeu lucro, frutos, né? Porque muitos alunos conseguiram, por exemplo, bolsas de estudos, né? Os nonos anos, né? Acessar a própria ETEC, né? Graças a esse apoio que tiveram, né? Então, isso, quando eles passam aqui, retornam, marcam de vir aqui na escola, né, conversar com os professores, eles sempre falam isso, né? Que foi difícil para todo mundo, né? O tete a tete, né? A conversa do professor de sala de aula, né? Mesmo por chat, não era a mesma coisa do que você estar conversando com o aluno frente a frente, né? Mas tentamos, né? Então, tentamos aí, como eu falei, tentamos atender aí 80% da comunidade escolar, 80% a 85%. Que ótimo. Essa sua fala, assim, acalenta um pouco, assim, acalma a gente um pouco, né? Porque eu saí da sala de aula, mas eu tento estar presente, como eu falei, eu fuço muito, né? Outro dia eu entrei numa ATPC no YouTube, acho que era da DE de Pindamonhangaba, ou São José dos Campos, alguma coisa assim, e eu comecei a assistir, né? Porque eu acho que a gente tá aqui, da mesma forma, a gente tem que assistir, tem que saber o que está acontecendo na ponta, e às vezes não é só de conversar, né? A gente tem que sentir o que a pessoa vai falar, o que vai fazer, porque a gente aqui também pode ajudar, né, de uma forma mais direta, né? As pessoas que estão lá na ponta, né, Russo? Você ainda dando aula aqui, ainda é mais direto ainda. Até porque depois, até principalmente quando o chat ficou direcionado para o professor, né? Aí nós tínhamos também, né, a opinião do professor e do aluno. Né, em relação, então o professor trazia, né, as opiniões dos alunos, né? Porque a gente acabou perdendo o contato dos alunos. E tem realmente essa importância. Porque a gente acaba, né, tendo uma outra posição, né? Então, a EFAP já tinha um trabalho. Sim. Já vinham com o trabalho com os professores, com a formação, né? E o Centro de Mídias, ele veio junto com a pandemia. Então, ele acabou crescendo, ele começa do zero, né? Até o Márcio aí falou que foi uma coisa, né, assim, do nada surgiu, e foi mesmo isso, né? Então, da mesma forma que as escolas, elas foram pegas de surpresa, né? A SEDUC também foi pega de surpresa e teve que ter um plano ultra rápido, né, para resolver parcialmente esse problema. A gente sabe que não se resolve, né, totalmente, né? Até você comentou, mesmo com os esforços que vocês tiveram no Princesa Isabel, né? Vocês tiveram aí 85%, né? Então, é um número bom, mas a gente quer 100%, né, Márcio? Sempre pensando no total. E a mesma coisa aqui no Centro de Mídias. Então, a gente também começou engatinhando e foi vindo um processo bem lento. Hoje, né, as tecnologias, elas mudaram bastante também, de quando começou para hoje. Então, é isso que é legal, essa parceria. E também uma coisa importante que, assim, né, a EFAP, no seu cerne, né, ela era uma escola de professores, né? Antigamente era professores, agora é profissionais. Então, uma coisa interessante nesse processo também é assim, a gente tem que falar com o professor, porque o professor tem que atingir o aluno. Mas espera aí, dentro da escola não tem só o professor e o aluno, né? Tem os agentes de organização, tem diretor, tem vice-diretor, tem PC, que também precisam de um atendimento diferenciado. E para nós, para mim especificamente, foi uma coisa assim que eu tive que aprender aí no decorrer do que vamos fazer, por exemplo, para um AOE, né? Nesse momento, como que a gente vai atingir, vai trazer alguma coisa que ajude aí no trabalho do AOE, entender em pouco tempo aí o trabalho dele, mesmo na pandemia, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, né, é uma coisa assim totalmente difícil e que a gente teve que correr contra o tempo, e estamos correndo, né? Porque, na verdade, agora a gente tem presencial com híbrido, com... Quer dizer, a gente não voltou ao normal, né? Então, a gente ainda está patinando ainda, né? Digamos assim. Melhoramos, porém, não chegamos no ideal ainda, né? Ainda precisa ter uma relação. Exatamente. Né, que vai dar continuidade a isso. Então, tem que ter lá o processo híbrido, que veio para ficar, né? E também essa relação presencial, que é, para mim, de suma importância, né? Por isso que a gente costuma falar aqui no Centro de Mídias, nós estamos aqui para colaborar com a escola, não para concorrer com a escola. Exatamente. Então tem que se colocar muito isso, porque quando começou o Centro de Mídias, eu, né, vi isso muito, né? O chat tinha muito essas questões, né? Entendeu? De alguns professores questionarem, né, o Centro de Mídias vai substituir. Não, de forma alguma, pelo contrário. Mostrou claramente a pandemia que há uma necessidade muito clara
do aluno estar presente na escola. Eu tenho um filho que estuda em escola pública no ensino médio. E faz falta. Então, por mais que o Centro de Mídias, ele teve lá suas aulas, depois veio as atividades, né, como o Márcio citou, que os alunos faziam, né, que a gente posta lá as nossas atividades, o aluno responde, tem que ter essa questão. Então, tem que ter uma união. Tem. Né, a parceria aí do híbrido com o presencial, ele é de suma importância até para, né, a relação com o aluno, porque as profissões, elas estão mudando também. Então, o nosso dia a dia, a sociedade, as relações mudam todas. E eles estão acostumados com isso, né? Muitos alunos aí, eles têm mais o lado social, com né, certeza, do que propriamente né, essa questão aí de estar... É o que eu falei, nessas formações aqui, eu aprendo muito, né? Quando eu fui fazer formação do TikTok aqui, gente, eu me sentia, desculpa a palavra, mas a retardada, né? Porque eu me acho ainda pra frentex, mas mesmo assim, eu não conhecia nada do TikTok, tanto que o Ronaldo falava assim pra mim, ele não é um aplicativo de comunicação, de interação, são vídeos. E ele falava pra mim que não é igual o Instagram, não é o Facebook. E eu falava, meu Deus do céu, né? Então, tudo é um aprendizado. A gente tem que dar a mão e falar assim, vamos, gente, vamos melhorar, vamos se abrir pro novo, né? Isso é importante. Bom, vamos lá. Então, Márcio, obrigada. Eu vou cortar você e vou passar para o Francismar, tá? Fica à vontade. Francismar, vamos lá, Francismar. O Francismar Guimarães, ele participa com a gente quase todas as formações, né? Ele manda mensagem, ele me manda mensagem no LinkedIn, no Instagram. Ele manda sempre, ele sempre posta as coisas que ele faz lá na escola. Ele é Proatec da EE, Dr. Antônio Moraes Barros. Seja bem-vindo, né? Aí da DE de Taquaritinga, aí da Maristela. Bem-vindo, viu, Francismar? Obrigada por sempre participar e sempre me ajudar, né? E vamos aí, vamos saber das suas práticas. Oi, Ana. Boa tarde. Eu quero começar a minha fala agradecendo o convite. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, quando você me chamou lá no Messenger, me fez o convite. Eu acho que espaços como esse são importantíssimos, a gente aprende muito. Eu sempre, como você disse, eu sempre estou acompanhando, à medida que possível, aqui as formações, e eu aprendi muito com as formações que vocês realizam aqui, junto com as empresas parceiras. Bom, eu sou o Francismar. Eu sou Proatec na Dr. Antônio Moraes Barros, na cidade de Itápolis, aqui na diretoria de Taquaritinga. E eu vou trazer aqui um pouquinho das ações que a gente desenvolveu durante esse ano de 2021. Foram inúmeras ações, como Proatec, que a gente desenvolveu lá na nossa escola, né? A nossa escola é uma escola grande, com mais de 1.100 alunos. É uma escola bem numerosa em relação a alunos, com vários funcionários, e a nossa escola ela recebeu bastante equipamento. Eu conversando com outros Proatecs de outras escolas da DE de Taquaritinga, a nossa escola é uma das escolas que está bem mais equipada com materiais tecnológicos. A gente tem 13 salas de aula lá dentro da nossa escola, e todas as salas têm um kit centro de mídias, com televisão, com caixa de som, microfone. Todas as nossas salas de aula têm internet, a nossa escola também conta aí com Wi-Fi. E lá no início de 2021, né, no início desse ano, a gente, conversando com a equipe gestora, nós Proatecs, nós temos as nossas reuniões semanais, e a gente conversando como que a gente ia trabalhar o híbrido, né? Lá no início a gente estava de forma híbrida, depois começou essa questão do revezamento. A gente sentou com a equipe gestora da escola nas nossas reuniões semanais e eu dei a sugestão de a escola ter um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem. E nós criamos esse ambiente virtual de aprendizagem para a nossa escola, né? Foi uma ação assim, está ocorrendo ainda, uma ação que está presente lá dentro do MMR, ela foi tão bem recebida pela comunidade, pelos professores, pelos alunos, que ela foi para lá no nosso MMR da nossa escola. Nós, Proatecs, nós somos em 4,
lá na nossa escola. Nós somos 4 Proatecs. Sou eu, a Naira, a Graziela e a Franciele. E a gente sentou, né, a gente pesquisou, fizemos bastante pesquisas de como a gente ia criar esse ambiente virtual de aprendizagem e a gente escolheu o Google Sites. É uma ferramenta que o Google oferece gratuitamente e a gente criou o nosso AVA usando o Google Sites. A gente teve esse consenso de criar o AVA, mas assim, com um designer meio que jovial. A gente, lá na nossa escola, é ensino fundamental 2 e ensino médio. Então a gente teve essa visão, esse olhar de criar uma plataforma, de criar um ambiente virtual de aprendizagem com cores atrativas para os alunos, com um olhar mais jovial, né? Nesse ambiente, nesse AVA, a gente contava com os roteiros de estudo semanalmente, então ele foi criado, dividido em pasta, tudo certinho, ensino fundamental, todas as séries do ensino fundamental, todas as séries do ensino médio, todos os componentes curriculares. Então, semanalmente, os alunos eles entravam no nosso AVA e baixavam as atividades, baixavam os roteiros de estudos, eles passavam por trilhas de aprendizagem, então os professores, junto com as coordenadoras, criavam as trilhas de aprendizagem semanalmente. Então, os alunos eles tinham lá as atividades, links do YouTube, aulas do Centro de Mídias, os roteiros de estudos preparados por todos os professores de todos os componentes curriculares. O site, eu falo que, para mim, é a minha menina dos olhos. A gente se desdobrou bastante para criar esse AVA. E a gente também pensou em uma estratégia relacionada ao AVA, para ele ser uma coisa específica da nossa escola. Então, nós, Proatecs, nós tivemos ações de como deixar esse ambiente virtual de aprendizagem direcionado somente para os estudantes da nossa escola. Então, a gente criou um banco de dados com os e-mails institucionais de todos os alunos da escola. Então, para o aluno conseguir entrar, fazer o login nesse ambiente virtual de aprendizagem, ele tinha que usar o e-mail institucional. Então, a gente envolveu diversos funcionários lá da escola, né? Os agentes de organização escolar colaboraram bastante, os próprios professores, os professores têm, eles auxiliam, né? Tem professores que são responsáveis por algumas salas de aulas, então eles também ajudaram bastante a gente nessa relação para o aluno conseguir fazer o login. Então, a gente criou um banco de dados com o usuário e a senha para todos os alunos. Foi bem bacana. Nesse ambiente virtual de aprendizagem, não tem somente as trilhas de atividades, não é somente os roteiros de estudos. Está incorporado todas as atividades que a gente desenvolve dentro da escola. Então, lá dentro do nosso site tem a biblioteca online, a biblioteca virtual da nossa escola, tem uma parte específica para o Centro de Estudos de Língua, para o CEL, tem uma parte específica para todas as notícias da escola, então os alunos, os responsáveis, os pais, a própria comunidade, eles podem entrar ali no site e tem todas as informações, então ficou uma coisa bem bacana. Outra estratégia, outra ação que a gente desenvolveu também lá na nossa escola foi a questão da formação dos professores para eles conseguirem utilizar os equipamentos tecnológicos. Como eu disse, a nossa escola ela recebeu muito equipamento tecnológico, todas as salas têm kit de centro de mídias, a gente recebeu mais de 70 notebooks, a gente recebeu mais de 30 computadores de mesa. Então, a nossa escola está bem equipada. Todas as salas também contam com internet, cabeada. A gente tem Wi-Fi lá na nossa escola. Esses equipamentos chegaram, então vamos utilizar, né? E muitos professores não sabiam, ou até sabiam, mas tinham receio de colocar a mão, de ligar o notebook, de conectar um cabo. Então, a gente também bateu bastante nessa tecla, né? Nós, Proatecs,
da questão da formação dos nossos professores. Então, nós fizemos as formações por áreas, as coordenadoras reservaram um tempo ali nas ATPCs por área para a gente formar os nossos professores, para que eles pudessem utilizar esses equipamentos que foram alocados dentro das salas de aula. Uma outra ação também que a gente desenvolveu em relação à tecnologia foi a questão da formação de alunos, né, de alunos protagonistas dentro da nossa escola. A gente trabalhou diretamente também com o Grêmio estudantil lá da nossa escola. Então, a gente formou tantos professores e alguns alunos do Grêmio, para que eles no dia a dia, ali, diariamente, quando não tem um Protec na escola, ou quando o professor ele precisa de uma ajuda, o próprio aluno também estar auxiliando o professor ali dentro da sala de aula. Então, a gente bateu nessa tecla, né, de formação de professores, de formação de alunos, de formação dos agentes de organização escolar. Lá no início, quando a gente fez essa questão do banco de dados, de mostrar para o aluno como que era o passo a passo para ele conseguir acessar o AVA, ele tinha que colocar o e-mail institucional, a senha da sede da Secretaria Escolar Digital. Os agentes de organização, eles também foram formados, eles também contribuíram muito para que essa prática, para que essa ação, ela fosse realmente concluída lá dentro da nossa escola. O AVA, ele foi assim, para mim, foi uma ação muito importante, e a nossa diretoria de ensino, ela conta com uma ação também da própria diretoria, que são os boletins de boas práticas que as escolas da DE de Taquaritinga fazem, realizam, né? E o primeiro boletim foi o nosso site. A gente teve a diretoria fez o convite para nós, de nós mostrarmos o nosso ambiente virtual de aprendizagem no primeiro boletim da diretoria de boas práticas. Existem outros de outras escolas, de várias práticas também. Mas essa criação desse ambiente virtual de aprendizagem, ele foi para o primeiro boletim da diretoria de ensino. A gente desenvolveu diversas outras ações. Eu sou Protec, mas eu também estou na sala de aula. Eu sou professor de biologia e de ciências. E eu adotei nas minhas aulas utilizar aquela função do aplicativo do Centro de Mídias de mandar notificação. Então, todo final da minha aula, ou final de semana, ou no final da aula, eu sempre deixava um resuminho e mandava como uma notificação lá no celular do aluno, no aparelho do aluno, para ele o resuminho da aula. Então, também foi uma ação que eu, como professor em sala de aula, desenvolvi. Foi essa alguma das ações que a gente desenvolveu durante esse ano lá na nossa escola. Ô Francismar, a sua fala para mim assim, é uma felicidade, né? Porque é o que eu falo. Quando a gente faz formação aqui, a gente, assim como vocês, quando vocês fazem uma ação, para a gente saber se deu certo, a gente tem que ter uma devolutiva. E na sua fala, eu percebi que várias das nossas formações entraram aí nas ações que você está fazendo junto com os seus pares aí na escola, né? E eu fico super feliz, né? Quando você falou do AVA, eu trabalho com o AVA aqui da secretaria, eu sei o quanto é trabalhoso. E você falou da questão do banco de dados, é super, hiper, mega trabalhoso e é uma coisa que é diferenciada, né? Porque tem algumas diretorias, até que eu tenho conhecimento, que usam o AVA como repositório, né? Que na verdade é assim, você vai lá, você coloca a informação, então a pessoa só acessa, só para ter um login, né? Um lugar fechado, para a pessoa acessar e pegar lá a documentação que precisa ou o que quiser lá, né? E o legal que você está falando, que vocês utilizaram isso com outras funcionalidades, né? Não só como repositório. Então, isso que é legal. E aí, eu ia até perguntar, e você já respondeu, né? Da questão da aceitação e da utilização dos pares, né? Dos professores e também a inserção aí dos agentes de organização em todo esse processo. E aí, eu queria perguntar para você, aproveitar, né? Nessa sua fala, isso foi harmonioso? Todo mundo participou? Porque assim, eu até lembrei, até perguntei aqui para Carol e para Thelma, que me deu um branco,
mas o Flávio da Norte 1, o dirigente lá da Norte 1, quando fez as boas práticas com a gente passada, ele enfatizou muito que o Proatec dentro da escola só veio a contribuir, né? Que as escolas que têm Proatec e que eles estão ativos, eles estão trabalhando e auxiliando muito os professores e os alunos e os funcionários de forma geral, né? E estão trazendo aí soluções e práticas exitosas para auxiliar, né? Porque é o que eu sempre digo aqui. A gente sabe usar um Word, a gente sabe usar um Excel básico, né? Um PowerPoint. Mas tem muitas funcionalidades dentro dessas ferramentas que a gente não utiliza e podem ser utilizadas, né? Tem um potencial grande. É igual você falou aí dessa questão da notificação do centro de mídias. Muita gente nem sabe que tem, né? E às vezes a gente falando que a gente utiliza e de que forma utiliza, isso pode ajudar as outras pessoas. Então eu queria saber aí da sua prática, como que foi essa aceitação e esse engajamento junto com os pares aí, né? Os professores, os AUEs, o diretor, enfim, todo mundo na participação, porque eu tô entendendo que os Proatecs que colocaram a mão na massa e fizeram o AVA, essa parte mais pesada, mas o engajamento, as pessoas aceitaram, fizeram, auxiliaram? Sim, no início, quando a gente propôs o AVA, quando a gestão foi apresentar juntamente com os Proatecs, muitos ali ficaram meio que à deriva, né? Porque, assim, quando a gente cria as trilhas de aprendizagem, os professores eles tiveram que criar ali as suas trilhas de aprendizagem juntamente com o material disponibilizado pela secretaria, o Currículo em Ação, o Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola. No início teve um pouco, né, alguns professores ficaram meio que reclusos, mas aí os Proatecs e até mesmo a equipe gestora, as coordenadoras, a gente sempre se pôs à disposição, sentar do lado do professor que tinha mais dificuldade, auxiliar esses professores, e a gente bateu bastante em cima da tecla da formação, né, Ana? Eu acho que é muito importante. Eu mesmo, eu criei um Instagram para mim, como profissional de biologia, utilizando o Canva, com resumos do Canva. E onde que eu aprendi, onde eu conheci o Canva? Foi nas formações aqui do Centro de Mídias, foi nas formações que vocês realizaram. PEDLED, eu não conhecia, eu conheci aqui através das formações. Por isso que a gente bateu bastante nessa tecla da formação de professores, na formação de alunos protagonistas dentro da nossa escola, dentro da sala de aula, e também dos agentes de organizações escolares, que eles, assim, contribuíram bastante, principalmente nessa questão do AVA, nessa questão do banco de dados lá no início do ano. Nossa, Francismar, parabéns aí pela sua ação. Fico feliz em ter contribuído aí, auxiliado, e agradeço de novo a sua ajuda, que você sempre contribui comigo aí nas formações, tá? E o que vocês precisarem, aliás, não só você, a Maristela, o Márcio, o Jefferson, que vai falar na sequência, o Tiago, você, Russo, e as pessoas que estão aqui, o que precisarem, eu sempre estou falando aqui que a equipe aqui, eu, a Thelma, a Carol, a gente está à disposição de vocês, porque o nosso intuito aqui é sempre ajudar, né, gente? Então, o que vocês pedem, a gente tenta trazer para auxiliar e contribuir, né, da forma que a gente consegue. E também, se vocês têm alguma dúvida que a gente consiga ajudar, mandem, que a gente tenta, pelo menos, dar um encaminhamento para vocês, que esse é o intuito, tá? Obrigada, viu, Francismar? Eu que agradeço. Agora a gente vai passar para o Jefferson. Você conhece o Jefferson? O Jefferson é PCNP da SUM. Você conhece? Não, ele fez alguns projetos lá na SUM com Minecraft. Isso é bom, hein? O Minecraft é um dos campeões aqui que a gente tem de solicitação para formação. Porém, como a gente não tem a licença do Minecraft, eu não posso fazer formação do Minecraft. Porém, fica aí, pessoal da Microsoft que sempre nos assiste, e o Marcos, que a gente quer fazer formação da Minecraft. Tá bom, Marcos? Tá bom, pessoal da Microsoft, Fabiola, o Fernando, que sempre tá aqui, a gente quer fazer, tá bom? Jefferson, queremos te ouvir. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, prazer falar com vocês, né, queria parabenizar, começando parabenizando
a iniciativa de vocês, né, da Ana Paula, do curso. A gente está falando de boas práticas e essa é uma boa prática que aconteceu na rede, a iniciativa de vocês falarem. E uma das coisas que você falou em uma das formações, Ana, foi a questão de não é o que você acha importante para a rede, mas o que vem no chat, e aí vocês nos ajudam, né, tanto a diretoria quanto as escolas, em relação ao que a gente está demandando. Né? Então aparece no chat, você corre atrás lá do TikTok, do Facebook, do Instagram e por aí vai. Né? Então isso é uma prática muito importante para a gente. Né? Bom, eu vou falar de duas práticas que teve aqui na diretoria de ensino SU1. Né? A primeira, a Ana falou, né, que é o projeto Minecraft, é a versão educacional, que é o Minecraft Education Edition. A gente começou isso em 2018, né, na verdade, com 7 escolas. Foi um projeto piloto em 2018. A gente começou com 7 escolas, mais ou menos 450 alunos atendidos, certo? Então, a gente fez aqui nas escolas da nossa região algumas formações com professores, né, dessas escolas, com 2 professores de cada escola, dessas 7. E aí, algumas atividades que a gente ensinou os professores a mexer no jogo, e a partir daí eles puderam criar novas atividades para trabalhar com os alunos. Né? Então, por exemplo, alguns professores que eram dos anos iniciais, né? Então a gente teve uma grande maioria dos anos iniciais, foi a questão de trabalhar em língua portuguesa e matemática. Então, a gente solicitou para eles que estudassem as habilidades que as turmas deles necessitavam, e a partir daí a gente, junto, criava alguma coisa no Minecraft. Então, o que a gente fez? O que os professores criaram? Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma escola que a gente trabalhou, que é o Arthur Wolff Neto, com as professoras Aline e Patrícia, que fizeram rodas de conversa, né? Isso além do jogo, né? Porque não é só o jogo pelo jogo. Então, trabalharam rodas de conversa com um tema, produção de contos e livros sobre o assunto. Então, por exemplo, os professores conheciam muito pouco sobre o Minecraft. Quando você pergunta para uma escola, para uma turma, quem conhece, quem joga o Minecraft, praticamente 100% da turma levanta a mão. Só que, por outro lado, tem os professores que não entendem tanto. Né? Então, os alunos elaboraram livros, jogos, um glossário com os termos do Minecraft para os professores aprenderem também. E aí, um foi complementando o outro. Teve também a transcrição no chat, né? Que o Minecraft tem um chat lá para bater o papo. E aí essa transcrição de discurso indireto para direto, né? Então teve todo esse trabalho, além da elaboração de um teatro de fantoche. Então eles trabalharam a planificação de cubos, né? E a partir daí também eles fizeram alguns personagens para utilizar em um teatro de fantoche. Isso em língua portuguesa. Em matemática, o que aconteceu? Eles trabalharam a pixel art, né, que é a arte lá dos quadradinhos, né? Você monta uma figura em quadradinho pixel, né, que são aqueles quadradinhos, e jogo de cards também em matemática. Então eles tinham como se fosse um super trunfo, né, que é das mais antigas, né? Lembra do super trunfo? Eles tinham alguns valores para criar, força, velocidade, altura, peso também tinha, para trabalhar a unidade de medida e grandezas também. Tá? Isso em matemática. Também a questão da planificação de sólidos geométricos, certo? Então, como eu falei, por exemplo, o teatro tinha o personagem planificado e a partir daí eles montavam esse personagem. E aí já no jogo, a questão da construção de jardins e casas. Né? Então, como o Minecraft é um jogo de mundo aberto, você tem um modo criativo que você pode criar o que você quiser. Então, cada cubo, por exemplo, equivalia a 1 centímetro, 1 metro, e aí eles puderam criar dentro do jogo jardins, casas, aí trabalhando, desenvolvendo habilidades com perímetro e área
basicamente do 5º ano, né, no caso de perímetro e área, mas dá para trabalhar também em outros anos séries, por aí, né? Uma especificidade que teve nesse projeto foi um projeto que a Unesco trabalha muito, que se chama History Blocks, que é a reconstrução, na verdade, a construção de monumentos que foram destruídos pela guerra, né? A gente escolheu-se a Guerra da Síria, por exemplo, então foram vistos os monumentos que foram destruídos, como eles eram, né? Por imagens, por fotos, e a partir daí, dentro do jogo, eles puderam conhecer a história e construir lá dentro do Minecraft todos aqueles monumentos importantes para esse país, né? Inclusive, esse foi tema também de uma reportagem na coluna Culturando da Globo News, né? Então, a gente conseguiu uma repercussão muito grande, né, com workshops, com palestras, com artigos em revistas dos professores que participaram dessas formações. Então, foi muito válido, porque a molecada gosta muito, né, do Minecraft. Então, a gente está continuando, por exemplo, vai continuar o ano que vem com esse projeto, e aí é o que você falou, a questão da licença, né? Quem sabe agora a Microsoft pensa um pouquinho ali para conversar com a secretaria na questão da licença, né, para todo mundo poder utilizar, mas a gente está utilizando uma parceria muito importante. Por exemplo, a gente começou uma nova parceria esse ano com a Blue Edu, que é da Tainá Moreira, e da Alert Informática, que é da Renata Ribeiro, para a gente tentar aplicar a licença do Minecraft nas contas da Microsoft para poder utilizá-la na sala de aula, né? Então, com isso, a gente tem condições de utilizar nas escolas o Minecraft, né? Então, aí, ao longo do tempo, a gente vê outras possibilidades, aí quem sabe a gente convence a Microsoft a nos dar um pouquinho dessa licença gratuita aí. Um outro projeto que foi importante também aqui na diretoria FU1 foi a questão da gamificação, né? Então, como vocês falaram aí que quando veio a pandemia, teve um alvoroço do que a gente podia fazer, né? Então, a EFAP tinha o Centro de Mídias para fazer as ATPCs e o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino começou a se virar também para poder fazer as formações. Então, a gente começou a usar o YouTube, o canal do YouTube da diretoria, para poder fazer as ATPCs com todos os professores, né? Porque o Teams não comportava na época, né? E nem o Meet também do Google também comportava na época. Então, a gente tinha que usar uma plataforma aberta publicamente, que foi o YouTube. A partir daí, o que aconteceu? Muitos professores começaram a colocar no chat a demanda da gente trabalhar algumas estratégias diferenciadas. E uma delas é a gamificação, né? Então, a gente fez algumas ATPCs focado em gamificação, né, em metodologias ativas, com várias características, e a partir do chat que falava, a gente precisa ter alguma proposta, alguma coisa, a gente fez um curso aqui na diretoria de ensino, chamado Gamificação Ferramentas Digitais para uma Aprendizagem Significativa, né? Então, a gente propôs para os professores criar jogos, né, para enviar para os alunos, né? Então, como é que a gente ia fazer isso? E, ao contrário do Minecraft, que precisa da licença, né, que a gente firmou a parceria e conseguiu, nesse curso, o que a gente fez? A gente utilizou a ferramenta do Google, como foi citado antes pelo professor, né, utilizando tanto o formulário do Google quanto o Google Apresentações. Então, o que a gente fez? A gente fez um tabuleiro, a gente propôs um tabuleiro digital para os professores usando o Google Apresentações, e dentro desse slide, né, do Google Apresentações, com formato de tabuleiro, tinham as fases, né? Então, tinham, por exemplo, 5 fases. Só que o interessante é que o aluno, se ele recebesse esse tabuleiro digital, ele não poderia simplesmente ir na 5ª fase e terminar o jogo. Não, tinha uma senha. Ele só conseguia acessar a 5ª fase se ele tivesse a senha que estava na 4ª fase.
E a senha da quarta fase só podia ser acessada se ele tivesse na terceira fase e assim por diante. Portanto, ele tinha que começar da primeira fase. Não tinha jeito, né? Então, o que aconteceu? A gente propôs isso para os professores, né? Além de outras plataformas que a gente viu nas formações do Centro de Mídias, o Padlet, o Mentimeter, o WordWall, o Kahoot, né? Várias outras plataformas a gente proporcionou para eles, né? A gente explicou como funcionava. Aí, junto com a PCNP de História, a Daiane Mendes e eu, né, que somos PCNPs aqui na diretoria, o que a gente propôs para eles? Fazer um curso no formato do jogo e que esse curso trouxesse como produto final, cada professor criou um tabuleiro digital para trabalhar com os professores, né? Então, aí como reconhecimento, a gente fez um catálogo, né, um compilado desses jogos, né? Então, quem quiser acessar é só digitar no endereço gg.gg/gamebig, eu vou pôr no chat depois, né? E aí você tem acesso a todo o material, né? Então, uma das professoras que foi homenageada, por exemplo, pela Associação Comercial, que é a professora Andréia Borges, da Escola Plínio Negrão, ela ganhou esse prêmio como forma de reconhecimento como professora inovadora, né? Então, ela utilizou essas tecnologias a serviço lá do desenvolvimento das habilidades. E aí, tudo foi baseado nas habilidades essenciais que a gente tinha como objetivo. Bom, eu acho que foi isso. Eu queria apresentar essas duas ações, das inúmeras ações que a diretoria SUM faz aqui, né? E isso mostra a importância dos núcleos pedagógicos hoje, né? Mostra a importância, o quanto o trabalho do núcleo é importante para as escolas e para os professores na sua formação. Tá bom? É isso, Ana. Ô Jefferson, você falou aí, e eu como ex-PCNP, né? Eu era PCNP de Ciências da Natureza lá da Centro-Sul. Eu posso dizer que quando eu estava na escola, eu falava assim, quem é esse, né, que vem aqui vigiar? E depois eu entendi a função do PCNP e na sua fala fica muito clara, né? O PCNP, ele vem para auxiliar o professor na sua prática pedagógica, né? E não para fiscalizar. Essa coisa de que, olha, estão aqui para fiscalizar. Durante as nossas formações aqui, Russo, muitas das vezes, né? Por exemplo, a gente falava sobre nuvem, lá da questão da Microsoft. Muitas coisas que a gente recebe no chat é assim, alguém vai ler? Né, tipo assim, né, se o Rocieli vai ter acesso ao meu e-mail, as pessoas existe uma cultura dentro da secretaria de que a gente é sempre vigiado, né, e a questão não, a gente tá aqui para se ajudar, a gente tem que entender a posição do outro, né, e o que o outro está fazendo lá e o que o outro pode me ajudar. E essa fala do Jefferson é muito significativa. Aliás, Jefferson, a professora Cristina colocou aqui no chat, ela escreveu assim: nosso PCNP de História está doido para fazer formação com Minecraft com um grupo de humanas. Ele tem pesquisado, fuçado, mas temos dificuldades. Podemos entrar em contato com o Jefferson? Opa, com certeza. A gente pode conversar para ver uma alternativa aí para as existentes. Então, Cristina, tem aí o contato do Jefferson, né? O Jefferson é lá da SUM, ele é PCNP lá, a gente colocou aqui no GC, entre em contato com ele. Se você não conseguir, pode entrar em contato comigo que a gente viabiliza aí, tá? Esse contato, que a ideia é essa, gente, a gente fazer as trocas e a gente conseguir aí ajudar, tá bom? Então, Jefferson, obrigada pela sua participação, acho super a sua reivindicação vai ser passada de novo para o Marcos, né? Porque, na verdade, o problema não é a Microsoft, é a secretaria. Marcos, está ouvindo? Fica aí a solicitação, mais uma solicitação que a gente tem, né? Do Minecraft. E agora eu vou passar, então, a palavra para o Tiago. O Tiago não está, gente? Não? O Tiago está com problema de conexão, mas eu vou apresentar ele aqui se a gente não conseguir falar com ele, né? Tiago Bueno, ele é vice-diretor da EE Comendador Teixeira Pombo. Né? É lá da diretoria de Pirassununga. É Pirassununga? Não, Pindamonhangaba, errei. Eu sabia que era aquele nome grande, é Pindamonhangaba. Então, enquanto o Thiago não vai aparecer, Russo,
que eu deixei você aí de quietinho, Não, né? mas tu tá Calmo. aprendendo, aqui eu tô aprendendo. Eu sei que você tá, né? Porque você tá aqui com a gente, trabalhando aí um pouquinho sobre formação de professores. A sua prática, você, no momento você estava na sala de aula, né? Você veio de uma PEI, né? Veio de uma PEI, saí da PEI e fui brevemente para uma escola normal. Aqui é o Fernão Dias, que é a minha Escola sede. normal. Escola normal, Né? só para diferenciar. É. Uma escola não PEI. Exatamente. Então você estava lá, você tinha práticas pedagógicas, tecnológicas lá? Lá no PEI ele tem a vantagem de ter a sala de informática. Sim. Então eu trabalhava muito, as minhas eletivas todas, em 2 anos e meio que eu fiquei lá, foram na sala de informática. Lembrando que você é professor de geografia, né? Professor de geografia. E em 2000 tinham lançado os softwares. E um deles eu fui tutor, em 2000, que foi o SimCity. Sim. Né, que é Era muito legal. Produção de casa, bem simples, tá, o software na época 2000. Hoje o SimCity está bem evoluído. aperfeiçoado. E eu levei lá para as eletivas e os alunos adoravam construir cidades e tal. Então porque a facilidade deles com a informática é muito grande. Né? Mesmo sendo fundamental, até vejo para minha filha. Minha filha tem 6 anos, eu chego em casa e esse celular é dela, não é mais meu. Com 6 anos, isso já... ela te ensina, né? Ela mostra lá, fala, ó, entra aqui e tal. Então eles parecem que já nascem com a tecnologia. É aquilo que o Jefferson estava falando. Os professores não sabem que é Minecraft. Eu conheci o Minecraft, que meu filho também, com 5 anos, chegou e falou assim, mamãe, eu quero Minecraft. Eu falei, oi? Aí que eu fui entender o que era o Minecraft, porque eles fazem a gente também voltar atrás e falar assim, não, vamos pesquisar, vamos entender, né? Então é fácil. Então eu sempre gostei de informática. Eu aprendi informática numa escola pública, né? Como eu falei aí no começo de 1995, recebemos lá os computadores. Então eu aprendi a mexer no computador na escola pública, né? Fazendo trabalhos, essas coisas. Mas, né? E hoje, né? A gente está trabalhando no centro de mídias. Então foi assim, uma volta de 720 graus, né? Sai da escola do PEI, né, vai para uma escola não PEI, que é o Fernão Dias, e quando começou a pandemia, né, eu estava ainda na escola. Então a gente tinha que passar as atividades para os alunos, porque 16 de março, já ninguém mais na escola, então eu entrei no Centro de Mídias em 27 de abril, então nós passávamos as atividades por e-mail e o coordenador, ele abriu lá um drive para passar para os alunos. E a mesma coisa que aconteceu com o Márcio, né? Teve que abrir vários e-mails para os alunos. Então foi um trabalho árduo, mas bem feito aí pela escola. Então, sempre usando a tecnologia. Né? Mas lá no PEI, alguns professores já usavam, por exemplo, o Google Drive, já usava robótica. Né? Então, eu sempre fiquei próximos aí. Então, quando tinha as feiras das eletivas lá, já tinha essas características de boas práticas. Né? Principalmente as eletivas, elas trazem boas práticas aí dos professores. E vindo para o centro de mídias, aí você vê, né, realmente o que é um processo, né, de trabalho híbrido, né? Ou seja, você passar, né, para os alunos, para os professores, as informações num cotidiano que a gente tinha na escola. Né? Então, para mim, foi assim, foi uma mudança muito radical, né, porque nós entramos aqui em 27 de abril de 2020, né, ou seja, um mês depois da pandemia, né, os estúdios eram novos para todo mundo, né, então tudo que a gente trabalhava na escola, a gente aprendeu de uma outra maneira. Eu sou velha aqui, eu sou da videoconferência. Então os Passa a palavra. Isso, exatamente. A gente já veio, né? O bom é que assim, a gente teve muito apoio, né, principalmente o pessoal do estúdio, os camaradas aqui, são fantásticos, Sim. deram muito apoio para nós. Não puxa tanto saco. Né? Não, eu tenho que puxar porque eles são maravilhosos, né? E assim, o formato de produção de aula é muito parecido com o da sala de aula. Só que, lógico, qual que é a diferença? Envolve, o que pega mais para nós são os direitos autorais. Pega porque a gente faz transmissão, Isso. né? E a gente tem essa questão
da abrangência, né? Agora, dentro da sala de aula, a gente não tinha isso, né, Não. Russo? Você, como professor de geografia, você não passava uns vídeos ou umas coisas Sim. assim? Você nem pensava, né? Vamos passar o filme tal, porque a gente vai trabalhar tal temática. Nós passamos no centro de mídias, mas tem que, né? Tem que estudar, tem que ter tudo tem uma- que ter autorização. É o que eu sempre falo aqui, gente. Toda formação vocês ouvem meu mantra da questão dos direitos autorais. É chato? É, mas é super importante, gente. Por quê? Porque agora não temos limite, né? Porque antes era uma sala de aula, né? Até alguém provar ou falar que você passou o vídeo tal, não tem... Você não deu a licença, não deu o direito autoral, blá, 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 blá. Agora, hoje... Qualquer coisa que você faz tá no celular, né, gente? A pessoa grava, põe na internet, e aí para solicitar o direito autoral, né? Mas é um Já aprendizado, foi. né, Ana? Porque, na realidade, quando você... Não, tudo é uma aprendizagem. A gente está aqui, por exemplo, e fabrica aula, na realidade, a gente tem que pensar que, assim, é para milhares de Sim. alunos, milhares de professores, passa na TV Cultura, né, TV Cultura e Educação, passa no YouTube, A passa gente no não Facebook. tem como... Então, ou seja, o limite. não tem. Então, tem que ter, sim, regras e tal. Eu vou cortar você. Só rapidinho. Não é que não tem regras na sala de aula, tá? Mas é bem diferente. Não, é diferente, porque aqui a gente, como a gente disse, a gente tem uma abrangência muito maior, né? E a gente tem todo um respaldo e também a questão de ter um público maior, né? E um público diferenciado, né? Que são várias pessoas. Tiago, vou passar para você antes da gente... Tiago, você conseguiu ou não, Tiago? Então, o Tiago não conseguiu, gente. O pessoal aqui no chat, Tiago tá colocando aqui, ó. Gente, estou esperando o Tiago. Cadê o Tiago? Também estamos esperando o Tiago. O Tiago era o vice-diretor que ia falar com a gente, mas ele não tá conseguindo conexão, gente. Russo, o que faremos? A tecnologia, às vezes, dá uma falhada, né? Às vezes, É. eu acho isso super legal, né? Quando a gente tá naqueles aqueles programas tipo Ana Maria Braga, que dá a coisa errada, a gente acha legal, porque nunca dá errado, né? E aqui também, né? Que as pessoas falam assim, ah, a conexão aqui tá ruim, tá caindo. Aqui é a mesma coisa, gente, né? Não acha que é diferente. É o que o Russo disse. Aqui a gente tem que fazer uma coisa diferenciada, porque o público é maior. Mas o trabalho é o mesmo, né? O Russo, por exemplo, para ele fazer as aulas de vocês, né? Dos alunos lá, né? Você não tem que fazer plano de aula? Tem que fazer Você não tem que plano de fazer aula, roteiro? Tem que fazer roteiro. Quem faz é... Não, mas tem que ter um Mas roteiro, faz né? em cima do plano de aula, né? Agora, tem que ter um planejamento, porque você tem que entender que as aulas têm que ter uns diferenciais. Então, o vídeo é passado num curto espaço, você na sala de aula você passa de uma maneira, você tem que passar, né, um trecho. Às vezes tem vários vídeos que são curtos. Você tem uma atividade que também tem que ser diferenciada. Agora entrou as enquetes, né, que antes a gente fazia atividade direta. Mas também os alunos, né, começam também a mudar também a perspectiva. Então também exige cobranças de inovação. Daí a gente está sempre tentando mudar as aulas, para não ficar aquela coisa, né, mesmo isso, como a gente faz na sala de aula. E a questão de você sair da sala de aula, né? Você falou assim, que você pegou o comecinho da pandemia dentro da sala de aula e você vir para cá, você teve muita diferença tecnológica, assim, você mudou muita coisa tecnológica, independente de estúdio. Mas, por exemplo, assim, Word, Excel, essas coisas que você utilizava, você continua utilizando da mesma forma ou teve que diferenciar? Totalmente, não, diferente até porque você acaba aprendendo. O PPT mesmo É diferente, é bem né? diferente. Você acaba conhecendo coisas que você não conhecia antes. Né? Isso que é interessante. Então, por exemplo, você usava o PowerPoint de uma maneira simples. E aí você começa a perceber que ele tem inúmeros instrumentos que você pode usar dele sem a necessidade de procurar na internet, por exemplo. E no site lá no Google e procurar. Exatamente. Lá mesmo você consegue, né? Até pela internet você consegue acessar. Hoje em dia você tem todos os recursos, né? Gente, olha, a Carol acabou de colocar aqui no chat a pesquisa de satisfação. Peço, por favor, para vocês responderem a pesquisa, porque a gente sempre está ali olhando essa pesquisa e trazendo aí as sugestões, as solicitações de vocês, tá? Eu e o Russo, a gente agradece que vocês respondam. Nós vamos deixar aqui também o meu contato no Instagram, o contato do Russo, se vocês quiserem falar com a gente está aqui à disposição. Agora nós somos o time EFAP, né? Isso. Eu sempre fui, você agora integrando. Estou, né, fazendo assim, as Centro de boas-vindas, EFAP. né? Agora são então, os dois. sejam bem-vindos.
E, então, o Thiago não conseguiu. Thiago, eu vou tentar colocar você em alguma outra formação para você trazer aí a sua boa prática, que eu acho que é super importante, né? E você também é uma das pessoas que contribui muito aqui comigo, com a Thelma Cacarol, aqui nessas formações, tá? Foi uma pena que não conseguiu, mas estamos aí. E aí, estamos finalizando. Você gostou da nossa formação? Maravilhoso, aprendi muito. Várias práticas, assim, muito Então boas. você está sempre convidado a vir aqui, tá? Fazer Só essas chamar. formações com a gente. Não sair do seu mundinho aluno, que é importante, mas vir para o mundinho dos profissionais da educação, tá? Você está super bem-vindo aqui, portas abertas nas nossas formações. Obrigado, eu agradeço muito o Tá? convite. Não só você, como nossos convidados, agradeço aí o Jefferson, o Márcio, Francismar, a Maristela, todo mundo, o Thiago que não conseguiu, todo mundo que participou e todo mundo que participa aqui das nossas formações, eu agradeço sempre, obrigada e contem com a gente sempre, tá, nessas formações. E é isso, né? Então isso aí. vamos nos despedir? Vamos, né? Chega, né? Tchau. Tchau. Obrigado, Tchau pra pessoal. vocês, gente. Até semana que vem. Olá. Por que é importante tratarmos a questão antirracista na escola? Bem, a escola é uma instituição da sociedade e, como tal, reflete características dessa sociedade. E uma dessas características, obviamente, é a questão racial. De que maneira a escola, então, poderia contribuir para qualificar o debate? No último período, recebemos cerca de 58 livros que tratam direta ou indiretamente exatamente o tema da questão racial. Um desses livros que gostaria de destacar é exatamente o Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Para mim, uma das características principais e o que mais me chamou a atenção é a desconstrução que tal livro faz, né, desse olhar viciado que temos sobre o tema e contribui para que possamos entender melhor a centralidade do papel que a mulher negra ocupa nesta sociedade de classes. Em que sentido, então, podemos utilizar tal conhecimento? Seria uma tendência acharmos que tal tema só pode ser tratado em filosofia, em sociologia, mas muito pelo contrário. As relações estabelecidas dentro de uma escola, né, seja dos professores com os estudantes, do trio gestor com professores, né, com os funcionários, com a comunidade como um todo, passa na nossa compreensão exatamente deste papel que Angela Davis traz. Nesse sentido, recomendo novamente a leitura do livro e desejo a todos uma boa leitura. Um dia, o menino veio e a árvore disse: combinou com sua prima que Cai da formiga. A oficina de histórias ela veio como um presente. A gente tem esse ano no currículo do Estado de São Paulo uma disciplina chamada eletivas. Eu resolvi criar uma oficina dentro das eletivas de contação de histórias. Nossa aula começou a acontecer à distância. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar coisas boas da infância. Construí uma casa de açúcar, doce como o mel. Eu acredito que depois dessa atividade, depois de entenderem a importância disso, que eles começam a prestar atenção na sua postura, como que eu vou falar, como que eu vou fazer a minha narrativa chegar para o outro de uma forma clara. Eu faço esse trabalho desde os 18 anos. Para mim, ele não é uma diferença.
Eu faço porque é como tem que ser feito, com amor, olho no olho, com verdade. Essa é a minha verdade, é o meu jeito de trabalhar. Porque quem conta histórias eterniza momentos.